Agora são 8h32, quarta-feira. Amanhã eu trabalho no Cientec. Nesse momento eu tô estudando física. Eu tenho prova daqui a 9 dias e tô revisando tudo pra ver se eu pelo menos consigo aí um 9, 10. Preciso muito. Na primeira eu não fui tão bem, então vamos ter aquela recuperada. Tirando isso, eu registro boa parte do que faremos amanhã, né, que seria o cotidiano da minha vida. E registro para vocês também eu dando solos, né? Solos é uma atividade específica do parque, que eu montei um mini roteirinho que eu tenho que revisar daqui a pouco. Mas vambora. Comprando café. Tá certo, obrigada. A escola acabou de chegar, a gente vai dar planetário solos. Então eu vou falar um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi recentemente sobre geologia e ensino médio. Então eles estão lá atrás, a gente deu uns minutinhos pra ir no banheiro, tomar água, e daí vai subir com eles pro planetário. E daí eu faço um registro rápido, assim, do que acontece. Mas é um dia incrível. E menino bem garoto. E vai o planetáriozinho. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, é a primeira vez de vocês no planetário? Sim. Sim? Pra quem é, levanta a mão. Ela faz parte de uma constelação. E o desenho, basicamente, é um asterisco, que a gente chama. Tem forma aquele bichinho. Tinha alguma coisa pra falar, irmão? Estrela cadente, os objetos que estão vendo aqui, ó, às vezes, não são estrelas. São basicamente, também não é satélite. O satélite não passa tão rápido. É um pedaço de uma rocha, de um asteroide que está no espaço, que entra na atmosfera, e quando ela entra, acontece um negócio esquisito. É estranho, né? Até quando a gente está baixo aqui, quanto mais baixo está, mais parece que está piscando. Parece que pisca de Natal. Mas tem objetos que não piscam. A Lua, por exemplo, não pisca. É gigantesca, brilhante, está bem próximo da gente, então não pisca. O Sol também não. Então você está percebendo uma coisa. Quando o objeto está grande, quando o objeto está próximo da gente, ele não pisca. As pessoas não piscam de verdade, só a gente acha isso que a gente está vendo, e a luz está vendo distante, e na atmosfera tem um monte de coisa. E é como se fosse poeirinha que a gente está jogando na frente da luz, tá? Tanto distante, por isso ela parece pisca. Mas beleza, o que está perto não vai piscar. Tirando a Lua e o Sol, o que mais está perto da gente? A Lua é um peão no céu para matar a hora. Não que o não é desse, ele está correndo. Então, é uma história, uma anedota que eles contam para falar que um fica por trás do outro, mas é muito importante a gente entender isso. Que essas constelações, quando uma está visível no céu, pode até usar o telescópio para ver alguns milhões de estrelas, talvez bilhões. Mas uma galáxia é maior. Uma galáxia tem cerca de 400 a 600 bilhões de estrelas, dá todo o tamanho da Via Láctea. Então a gente pode ir embora. Dar tchau para essas estrelas e ver que na verdade nossa galáxia é muito maior do que tudo isso que a gente estava pensando. E forma uma gigantesca estrutura. Que é isso aqui. Olá! Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona este experimento. Ele, na verdade, tem por objetivo mostrar que a força gravitacional ela pode ser contraposta com outras forças, que se houvesse essa outra força para contrapor a força gravitacional, as coisas elas ficariam flutuando.
Então, se a gente observar aqui nessa bola aqui, que representa pra gente um objeto qualquer. Se eu coloco ela aqui, ela fica parada, porque existe esse objeto segurando ela, mas ela cai. Tá? Então, o que eu posso fazer? O que a gente tem? A gente tem a força gravitacional puxando ela para baixo. E a gente pode aplicar uma outra força que contrapõe a força da gravidade. E se essa força for mais forte, a força da gravidade se vai subir. Está empurrando ar, só que se vocês percebem quando eu chegar na altura, cai. Então, na verdade, a gente tem que se aplicar esses limites também. Próximo. Esse aqui explica mais ou menos como é que funciona um avião. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor para vocês conseguirem ver. Deixa eu ver, acho que aqui dá para ser. Vamos ver. Bom. Então, o que acontece? Legal, deixa eu dar melhor ainda. Aqui a gente vai ter a força da gravidade, e é um princípio muito parecido com o do ar, né? Então, aqui a gente está usando a gravidade, que puxa para baixo, e uma outra força que empurra as coisas para cima. Então, essa é como se fosse a asa de um avião, e aí o que acontece? A gravidade puxa tudo para o centro, né? Então, você tem que puxar para o centro, tá? Coloca e não fica estável. Porém, se eu adiciono um fluxo de ácido, o que vai acontecer? Isso vai estabilizar a força gravitacional. Se vocês perceberem, isso aqui tem um formato diferente. Então, aqui a gente tem que é reto, e aqui em cima ele é gordinho, vai ficando mais fino nas pontas. O que isso faz? Faz com que o ar passe por aqui embaixo, seja o ar que passa por aqui, seja a mesma quantidade, tanto aqui quanto aqui. Mas aqui não, aqui ele vai estar empurrando para baixo. Então o ar vai passar por aqui e vai mais para baixo. Só que para ponto a ponto, né? Então o que acontece? Na verdade existe um princípio, que é o princípio de Bernoulli, em que se você tem um lugar em que você tem um fluxo de alguma coisa com velocidade, a pressão da coisa vai obrigatoriamente abaixo. Então por que os tetos geralmente voam quando está tendo vendaval? A pressão dentro do ambiente ela fica mais baixa, porque a velocidade ela aumenta a pressão, né? Então você está tendo uma coisa muito veloz ali tem um aumento de pressão, tá? Então eu vou ligar para a gente. Tá, então ele é desligado, ele fica assim, totalmente estável. Se eu mexo aqui, ele sobe e desce por causa da gravidade. Venho, ligo esse dispositivo que vai fazer um fluxo de ar passar por esse sistema que a gente tem. Essa configuração. É basicamente assim que um avião funciona. Como a gente está tendo um fluxo de ar passando por aqui, a pressão que fica em cima desse objeto ela se torna menor. Isso é o princípio de Bernoulli. E aí, como a pressão embaixo é maior que a de cima, isso aqui acaba subindo, né? Então a gente tem um fluxo de ar que está empurrando essa coisa para cima e ela porventura se equilibra com a gravidade, então fica meio que flutuando. Outra coisa legal, vamos ver aqui. Ah, tem essa câmera escura aqui. Isso aqui é pra gente ver como é que funciona a questão da distância focal. Então, se a gente olhar aqui agora, deixa eu focar pra vocês.
O que a gente tá vendo? A gente tá vendo alguma coisa que parece mapas. Conforme eu vou aumentando a distância focal, eu consigo observar outras coisas. Então aqui eu vejo a grade da janela, árvores, mais distante. Então aqui é pra gente testar o foco das coisas. E conforme a gente puxa, essa gaveta ela vai variando de tamanho, tá vendo? E isso forma pra gente a imagem. Então, dependendo da distância focal que a gente tem, a gente vai ver as grades ou as árvores lá atrás. Outra coisa legal, esse aqui tem manutenção. Esse aqui, que é pra gente ver a densidade das coisas, né? Então, se eu girar isso aqui, vou usar a força centrípeta pra identificar o que é mais denso e o que é mais pesado. O que é mais denso e o que é menos denso. Então, no caso, se a gente reparar, essa bola de cima, ela provavelmente é muito mais densa que a de baixo. E a de baixo é mais... tem uma densidade menor que a densidade da água, por isso que ela flutua, tá? Então, a bola de cima é mais densa que a água e a bola de baixo é menos densa que a água. Tanto é que se eu pego isso aqui e giro essa configuração, o que é mais denso que a água vai para o fundo, o que é menos denso que a água sobe para a superfície. Então, o que acontece quando eu giro? O que for mais denso que a água, vamos observar, tudo que é mais denso que a água vai junto com a água. Então, como é mais denso que a água, ela está sendo empurrada para as paredes, e o objeto também, como é denso, ele também vai sendo empurrado para as paredes. E o que é mais leve, que é menos denso que a água, é empurrado por centro, porque a água está indo para esse lado, então tudo que for mais leve está sendo empurrado para o lado contrário. Então é isso que a gente tem. Com a diferença de densidade faz com que nós avaliemos qual é o objeto mais denso e qual é o objeto menos denso devido a essa configuração. E se eu girar isso aqui, como isso aqui começa a girar? Então a gente pode observar também que se eu girar nessa configuração, o que é mais denso continua indo para dentro, tá vendo? Centro, e o que é mais pesado tende a ir para as paredes, tangencialmente falando. Então aqui para testar a questão da força centrípeta e a densidade dos objetos. Esse aqui é para a gente testar a oscilação de momento angular. Então vocês reparam que quando esse objeto está parado, ele fica caído. Mas se eu coloco ele em movimento, ele se mantém bem. E se eu vier aqui e mudar a configuração dele, ele tende a ficar na configuração que eu coloquei. Legal, né? Esse outro aqui é pra gente ver como as inclinações ajudam. Menor que esse aqui. Então a gente vai ter uma aceleração gravitacional aqui, ele vai começar em queda livre, então ele vai começar a acelerar enquanto ele vai acelerando linearmente. Daí a gente consegue observar quem vai chegar primeiro lá embaixo. Lembrando que a luz vai ser muito maior que a luz. A gente tem uma crescente de aceleração nesse trecho. Essa bolinha, quando chegar lá naquele mesmo ponto que a gente tem aqui, no ponto da coisa, ela tem uma velocidade grande, então ela ultrapassa a outra. Acho que eu achei a sala da matemática, só não consigo entrar. Pera, é açúcar ou é adoçante? Desculpa. É adoçante. É açúcar? Tem gosto de adoçante? Açúcar não dá, não? É porque o adoçante tem um gostinho diferente. Bem, agora eu estou desenvolvendo um projeto para a Sala dos Solos. Eu não registrei, infelizmente, e agora não dá para ter reunião lá. Mas eu falei sobre o processo inicial de formação, né, das rochas. Então, a gente partindo ali de uma rocha ígnea, a formação de uma rocha metamórfica, por sua vez uma sedimentar. E eu parti do começo da formação do sistema solar, já que a gente tinha passado ali pelo planetário. Então, eu acho que ficou bem casadinho, né, as duas coisas. E aí expliquei qual é a diferença ali entre os três tipos de rocha, né?
Foi bem divertido, a primeira escola era super legal, eles eram do ensino médio, primeiro ano, e enfim. Agora estou aqui esperando o público em aberto, mas desenvolvendo esse projeto, então, para os solos. Cara, tá muito bonitinho, olha isso. Acabei de conhecer a moça que fez os quadros dos biomas aqui. E, cara, muito simpática, super gente fina, tá? Eu consegui perguntar ali brevemente pra ela qual foi a ideia da artista sobre as obras, né? E, enfim, tirei algumas dúvidas, mas super gente fina, totozinho. Eu nunca tinha parado para pensar na questão histórica, né, do bioma da Mata Atlântica ter representado uma mulher negra, e aí ela explicou que é devido aos escravizados serem, né, trazidos para o Brasil há alguns séculos atrás e serem deixados se depararem pela primeira vez ali com uma floresta gigantesca que é ali composta, né, pela Mata Atlântica, era no caso na época. E é tremendo assustador, sabe? Você talvez pensar em uma rota de fuga, mas ter que passar por toda essa floresta que é super mega densa. E, enfim, eu achei incrível. Gostei bastante. Terminei a parte 1 dos solos, vou imprimir agora. Vou imprimir aqui, acabei de tomar café, ainda não almocei. Mas foi muito tranquilo no geral. A primeira escola que veio, como eu comentei, foi uma fofa. Só desenvolvi esse projeto agora à tarde e conheci a moça que criou os mosaicos. A gente habla disso depois.